Aí qual é a negação da QY? Qual é? Qual é a negação da QY? Não PXY. Não PXY. Não PXY. Qualquer que seja em A. Qualquer que seja X em A. Tá certo? Tá bom? Olha a negação, então. Como é que eu nego isso? Dado Y em B, existe X em A, tal que PXY. Qual é a negação? Qual é? Existe Y em B, tal que, menos, tal que a negação disso. Mas a negação disso qual é? Menos PXY, qualquer que seja X em A. É o mesmo esquema, só que aplicado em cadeia. Entendeu? Entendeu? Tá? Aquela lá, qual é? A... Que é aquela mesma situação aqui, ó. Essa mesma situação aqui, tá certo? Que estava aqui, ó. Eu coloquei o exemplo lá geral, que é esse mesmo esquema que está aqui. O A é o N e o B é o Z. E qual é a PXY? É esta proposição. Tá? Bom. Tá certo? Ó, se eu colocasse assim, se eu colocar esta proposição aqui, ó, H2, tchau. H2, existe vou colocar aqui, existe Y em B, existe Y em B, tal que SY. Existe Y em B, tal que SY. Ou seja, quem é H2? Quem é? Quem é? Vou colocar SY de azul para ficar bem destacado. Ok? Então, fazendo a devida substituição, qual é? Existe Y em B, tal que... Quem é SY? Quem é esse Y? Quem é? Esse PXY, ó, PXY, qualquer que seja o quê? Qualquer que seja X aonde? Ó. Qualquer que seja X em A. Eu pergunto, isso está dúbio? Está ambíguo? Está ambíguo. Se você esquecer o H2, se você esquecer as cores, isso está ambíguo. Onde é que está o parêntese? O parêntese está aqui ou está aqui? O parêntese está nessa daqui. O parêntese está aqui, ó. O parêntese está aqui. Eu resolvo essa ambiguidade
eu resolvo essa ambiguidade quando eu escrevo AH2 da seguinte forma, ó. Como é que eu devo escrever AH2 sem uso de parênteses e sem ambiguidade? Qual é? Qual é a forma? Não precisa nem botar a cor. Qual é? PXY, qualquer que seja X pertencente a A, qualquer que seja que X em A, para o quê? Algum Y onde? Em B. Aí eu resolvo a ambiguidade, que fica bem claro. Quer dizer, essa proposição PXY é verdadeira, qualquer que seja o X em A, para algum Y de B. Aí qual é a negação da H2? Qual é a negação da H2? Qual é? A negação da H2. Para negar, é melhor olhar para cá, ó. Qual é a negação de H2? Qual é? Qual é a negação de existe Y em B tal que SY? Qual é? Não SY, qualquer que seja Y em B. Qualquer que seja Y em B. Não SY, qualquer que seja Y em B. E se eu fizer uma pura substituição da negação de SY, que é existe X em A, tal que não PXY, e jogar lá, vai ficar ambíguo. A não ser que eu use o parênteses. Então, a melhor forma é antes de substituir, escrever assim. Qual é a outra forma de escrever a negação de H2? Qual é? Dado Y em B, o quê? Não SY. Não SY. Não SY. Olha a língua portuguesa entrando aqui na matemática, viu? Aí eu resolvo a ambiguidade, eu faço a substituição, porque fica como? Dado Y em B, não SY. Não SY, qual é a não SY? Existe X em A, tal que menos PXY. Existe X em A, tal que menos PXY. Então, como é que eu passo daqui para cá? Daqui para cá, aí sem gerar ambiguidade. PXY, qualquer que seja X em A, para algum Y em B, que não precisa do parênteses, né? Aí negando, ó, você está olhando para cá, ó. Você está olhando para cá. Tá certo? PXY, qualquer que seja X em A. Cadê a H2? Cadê a H2, ó? PXY, qualquer que seja... Existe Y em B, tal que isso aqui acontece. Então, qual é a negação? Dado Y em B, não Y, não isso aqui, não isso aqui. Então, qual é não isso aqui? Tá? Existe X em A, tal que menos PXY, que é exatamente o que está aqui. Você tem que saber passar daqui, você tem que saber passar daqui e daqui para cá. Só que fica mais fácil olhando para cá. Só que aqui eu resolvo a ambiguidade colocando o parênteses. Aqui eu não preciso do parênteses. Mas você tem que saber passar daqui para cá. Ó, PXY, qualquer que seja X em A para algum Y em B. Para algum, vira o quê? Dado Y em B. Dado Y em B, não isso aqui. Então, existe X em A, tal que não PXY. Tá? Eu preciso saber negar proposições que envolvem os dois
quantificadores. O quantificador universal e o quantificador existencial. Alguma dúvida? Tá? Só que negar isso aqui, ó, isso aqui resolve a ambiguidade. Mas para negar é mais fácil olhando para cá. Só que quando eu olho para cá e escrevo, eu posso gerar o quê? Ambiguidade. Tá? E aí eu resolvo a ambiguidade vindo para frente. Tá bom? Tá bom? Porque é não o azul, qualquer que seja Y em B. Mas aí eu vou gerar ambiguidade. Então como é que eu escrevo? Dado Y em B, não o azul. Não o azul está lá. Entendido? Tá? Você tem que ter cuidado. Porque se você faz simplesmente uma substituição seca, você gera dupla interpretação. Não, agora não. Diga. Aonde? Na posição H2. Na H2? Na H2, é. Quando eu escrevo isso aqui, ó, olha aqui, H2. Existe Y em B, tal que SY. H2. Eu vou escrever um H3 aqui. Permite escrever aqui, ó, uma H3. Tá? Um H3. Existe Y em B, tal que SY. Tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, RX qualquer que seja RX qualquer que seja X em A. Ó, olha aqui, ó. Existe Y em B, tal que SY. Como é que fica a substituição? Sem o parênteses, ó. Que assim. Aqui, ó. Existe Y em B, tal que SY. Agora, a H3. RX, qualquer que seja X em A. Faz a substituição em H3. Sem usar parênteses. Simplesmente joga a frase lá. Qual é o RX? Qual é? Existe Y em B, tal que PXY. Existe Y em B, tal que PXY. Existe Y em B, tal que PXY, tá? Qualquer que seja X em A. Qualquer que seja X em A. É ou não o mesmo enunciado? Desprezando as cores. É o mesmo enunciado. No entanto, nós vimos um exemplo em que coisas desse tipo geram... Porque nós vimos exemplos em que isso aqui, na realidade, foi com outro cara. Mas se você pega isso aqui, é verdadeiro, enquanto isso aqui é falso. Ou o contrário. Temos exemplos disso. Isso é parecido, tá? Você pode gerar exemplos. Em que isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso. Tá? X. Então, existe Y em B, tal que qualquer que seja X em A. Existe. E aí, como é que fica? Se tem a mesma enunciado. É porque tem como é que se resolve essa ambiguidade aqui? Como é? Colocando o parênteses, para ter uma precedência. Só que parênteses, numa expressão escrita, fica feio. Então, como é que eu tiro essa precedência? Como é? Aqui, escrevendo o seguinte: dado X em A, vírgula, existe Y em B, tal que PXY. Aí eu resolvo, eu
eu resolvo como é que chama? Eu tiro a ambiguidade, tá? Em relação a essa. Porque essa daqui eu posso escrever dessa forma. Pxy, qualquer que seja xa, para algum y em b. Quando eu escrevo dessa forma, a H2 vai ficar completamente diferente da H3 e escrita sem o parênteses. Como é que eu resolvo a ambiguidade na H3 aqui? Como é que eu resolvo a ambiguidade na H3? Qual é? Aí, e não escrevo, sem usar parênteses, escrevo, melhor dizendo. A ambiguidade eu já resolvi colocando parênteses. Mas como é que eu escrevo sem haver ambiguidade, sem haver dupla interpretação, sem ser necessário o uso do parênteses? Qual é? Dado x em A, vírgula, existe y em B, y em B, tal que P, xy. Entendido? Tá? Tá bom? Mas foi isso aqui. Eu escrevi a H3 para você mostrar que, passando daqui para cá, só fazendo uma substituição sem colocar parêntese, e passando daqui para cá por uma substituição sem colocar parêntese, você fica com a mesma frase. Só que são significados distintos, né? Entendeu? Nós vimos um exemplo onde eu faço essa substituição, assim, e a partir de uma que é verdadeira, a partir de outra que é falsa, já era no mesmo enunciado. Aí tem o mesmo enunciado, falso e verdadeiro, é porque você transcreveu mal, tá? Ou você coloca o parênteses, ou você usa uma outra construção gramatical para resolver essa ambiguidade com a outra, essa coincidência do enunciado com outra que pode ser gerada. Essa ambiguidade tem a ver com ordem de precedência? É precedência. É precedência. Tá? O que eu falo é que colocar um parêntese numa expressão não é legal, né? É melhor você reescrever. Ok? Entendido? Mas o importante é você saber negar. Tá? Saber negar uma proposição. Bom? Exemplo, negue. Vejam mais exemplos nas notas, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho. Assim. Momento. Cadê o... Tá aí. Vai ver aqui. Ó, nega essa proposição aqui, ó. Essa proposição P, tá? X2 é maior ó. Qualquer que seja x pertencente a Q para algum y em T. Vamos dizer, não sei o valor, eu estou querendo negar.
Eu insisto nisso porque negar uma proposição não é provar que ela é falsa. Insisto mais uma vez, tá? Negar é afirmar o contrário, é